nome é Letícia, eu tenho uma palavra de Deus para você. Efésios 6, versículo 18. Vamos ler? Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém? Vamos orar? Oh Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nessa hora, Deus, eu quero te pedir, Senhor, que todas as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, que estão ouvindo esse vídeo, Senhor, possam ser cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos, ó Pai, ler a Tua palavra, que possamos entender a Tua palavra, que possamos praticar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos ajude a orar, nos ajude a como pedir, nos ajude, Senhor, porque não sabemos. Ajude-nos nas nossas orações, Senhor. Nos ajude quando formos orar por outros. Nos ajude quando formos orar por nós mesmos. Nos ajude. Simplesmente nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Você costuma orar com frequência? Não só separar um tempo com Deus, não só ir para o seu quarto, fechar sua porta. Eu estou falando em momentos de decisão. Você costuma orar nesses momentos de decisão? Ou você primeiro toma a decisão e depois você ora, quando não é o que você esperava? Na palavra de Deus, fala que nós temos que orar por tudo. Ele fala que tudo que fizemos, nós temos que orar pedindo a ajuda dele. Porque muitas das vezes nós queremos fazer algo pensando, achando que a nossa capacidade é o suficiente, mas não é. Na própria palavra de Deus diz que nós temos que orar sempre guiados pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que sempre pedir ao Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, eu não sei como orar. Espírito Santo, me ajuda. E o Espírito Santo não é uma energia, não é um arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa. Você sabia disso? O Espírito Santo é uma pessoa que ele sente. Está na palavra dele, só você pesquisar. Ele sente, ele chora por você, ele leva a sua oração para Deus. Você sabia disso? Espírito Santo é uma pessoa linda que nos conduz em tudo, até para nós tomarmos uma decisão. Então, sempre antes da gente tomar uma decisão, ore. Sempre quando você acorda, ore, pedindo a orientação do Espírito Santo naquele dia. E principalmente quando você for orar por alguém, peça ao Espírito Santo para te conduzir. Não ore simplesmente por orar, não ache que a sua capacidade é o suficiente. Peça ao Espírito Santo. Eu tive alguma experiência na minha vida cristã em oração. Primeiro por mim. Eu recebi muita resposta de Deus através da minha oração diária, através da minha oração sozinha, através da minha oração com meu esposo. Eu recebi muita resposta de Deus através da oração. Não foi profetas falando comigo, não foi outras pessoas falando comigo. Sim, Deus usa outras pessoas para falar com você. Mas através da oração, algo tão simples, Deus fala com você. Acredite, Ele fala. Através da sua palavra, Ele fala. Através de coisas que a gente acha que precisa de outra pessoa para falar com a gente, mas o Espírito Santo fala tão profundamente na oração. Tem essa experiência de orar e pedir, Espírito Santo, fala comigo, Ele vai falar. Até coisas ocultas e escondidas que você não sabe, Ele fala com você. E outras experiências que eu tive, eu vou citar uma delas. Eu estava aqui orando, né? Falando com
com Deus, o Espírito Santo falou comigo: desce e fica esperando que eu vou te orientar. Desce na minha sogra, né? Eu desci, eu não sabia por quê, sabe? E uma pessoa foi, e o Espírito Santo falou: ore. Simplesmente isso, ore. E eu comecei a orar por ela. E eu pedi orientação, obviamente, do Espírito Santo, porque eu não sabia o que falar. E ele me conduziu de uma forma linda que eu não sei explicar. E quando nós acabamos de orar por ela, ela falou: nossa, eu me senti até aliviada. Eu estava precisando dessa oração. Você entende o que eu estou falando? Você entende a palavra de Deus? Você está entendendo que uma simples oração pode acalmar o coração de uma pessoa? A oração guiada pelo Espírito Santo? Você tem noção disso? Uma pessoa pode ser acalentada através da oração, que Deus pode usar você? Você acredita nisso? É simplesmente, não complique. Você não precisa de um palco de púlpito, você não precisa de holofortes. Você, no dia a dia, Deus nos usa no dia a dia. Quando você pega algum carro de aplicativo, quando você vai em algum lugar, simplesmente no supermercado, Deus pode te usar. É simples. Você entende o que o Espírito Santo está falando com você? É simples. Não complique o simples de Jesus. É em uma oração, é no dia a dia, uma palavra, numa conversa. Você leva Jesus às pessoas. Não complique. Amém? Ore. Ore em todas as decisões. Não toma a decisão primeiro para depois você orar. Ore em todas as decisões. Que você tenha um dia abençoado. Jesus te ama. Isso é o suficiente. Paz.